intimidade, de relacionamento, e a gente pode tirar proveito da nossa vida. E como ele estava dizendo, logo após o namoro vem o casamento, né? E parece que vai estreitando ainda mais ali a comunhão de diversas formas. E junto com o casamento também vem a gravidez, a gente teve nossas filhas. E isso, de certa forma, vai aproximando cada vez mais o casal. Não é o que sustenta, mas aproxima. Porque começa um depender do outro e começa a virar ali um círculo, né? Vira uma família. E a gente pode perceber que a gente não imagina mais a nossa vida sem os nossos filhos. E isso também a gente pode ver ali, sabe? A comunhão, a intimidade, o relacionamento. Em tudo nós podemos perceber o quanto nós vamos nos aproximando, vamos ficando próximos. E como ele falou, são esses pequenos momentos que geram comunhão. Não sei você, mas eu tenho o mesmo pensamento dele. São aquelas coisinhas bobas que a gente faz em casa. Um momento que você tira para poder brincar com seus filhos, uma conversa, sair ali talvez um dia. Mas são esses momentos que vão gerando esqueci a palavra, vão gerando intimidade. Você vai ficando mais próximo, você vai conhecendo cada vez mais. E a gente se sente feliz, a gente se sente em casa. A gente tem o poder de transformar uma casa de 4 paredes em um lar, no nosso lugar seguro. Tem um hino que nós louvamos aqui na igreja que fala assim: lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou. Porque é lá que as nossas máscaras caem, é lá que nós somos quem realmente somos, sem máscara, sem nada. Lá nós podemos brincar, nós podemos ser felizes, nós podemos ser de verdade quem nós somos. De verdade mesmo, sabe? Às vezes a gente vem na igreja e a gente precisa, por exemplo, se a gente está passando por algum problema, a gente, por até uma questão assim de ética, chegar aqui e falar assim: não, tô bem, tô feliz. Mas na nossa casa, quando a gente está com o nosso esposo, com os nossos filhos, com a nossa família, eles conhecem como a gente é de verdade, conhecem quando a nossa fisionomia muda, conhecem quando nós estamos tristes ou talvez sentindo alguma coisa. Aleluia, né, irmãos? Voltando ao início aqui, para promovermos, a gente vai também sobre a questão do amor mesmo que a gente está falando. E a gente ali começou a sonhar juntos, a clamar a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas desde aquele momento. E a gente passou acho que 2 anos, né? A gente passou 1 ano namorando, 1 ano como noivos. E nesse período aconteceu várias coisas, né? Aconteceu problemas também, que um relacionamento, infelizmente, não é feito só de coisas boas, né? Também acontecem coisas ruins. Um relacionamento, ele tem seus altos e baixos. Mas a gente passou ali 1 ano namorando e buscando de Deus. O pastor nos ajudou muito. O pastor, bem na época, ele chegou aqui quando a gente começou a namorar, pouco tempo depois. E o pastor lembrou das palavras dele sobre nossa vida. E a gente queria casar, só que não sabia como fazer. A gente queria constituir família, só que não sabia como fazer. E eu me lembro que ele, muito novo, acho que ele tinha 23 anos na época, ele falou para mim algo, ele falou assim: não, bota um propósito, noivo, que você vai ver Deus começar a trabalhar em prol do seu casamento, a trabalhar em volta da sua família. E ali eu viajei, a gente voltou, eu noivei com ela. Irmãos, a gente passou muitos contatos, né? E vivemos milagres de Deus, milagres da presença de Deus. Ralf está aqui, ele presenciou muitos, né? Esse aqui é o meu amigo mais antigo que tem aqui, meu melhor amigo, na verdade. E ele presenciou muito, ele também é amigo muito de minha esposa, desde antes da gente namorar. E presenciou grandes coisas. E nesse período de noivado, a gente construiu a nossa casa. Irmãos, aí quando a gente chegou perto do casamento, a gente já tinha casa construída, já tinha móveis comprados, já tinha tudo. E eu me lembro que eu falava assim: quando alguém está acima de você espiritualmente, libera uma palavra sobre você e você acredita, Deus faz. E aquele dia o pastor e a pastora liberou essa palavra sobre nós. E a gente, em cerca de 1 ano, a gente construiu casa, comprou móveis e a gente nos casamos. E chegou o dia tão esperado, né? Foi o dia do casamento. E ali a gente fez tudo, ocorreu tudo bem, graças a
a gente chegou a se casar, a gente começou a viver, a gente foi para a lua de mel e logo ela engravidou, né? Aí a etapa foi bem rápida, que ela engravidou na própria lua de mel. E eu dou graças a Deus porque em tudo, irmãos, em tudo, eu vi as mãos do Senhor em minha vida. E eu falo assim, eu me lembro até hoje de momentos que eu trabalhava durante o dia. Talvez Mariana era pequena, não vai se lembrar, mas minha sogra também está aqui hoje não. Mas eu trabalhava durante o dia e ia para lá para fazer, e a gente construiu no fundo da casa dela. Eu saía do trabalho e ia para lá construir. Ela pegava firme ali, mas eu até 11 horas da noite, todos os dias. E eu falava assim, Deus, foi uma mulher que o Senhor preparou para mim mesmo, está aqui ajudando, está ajudando a crescer. E a gente passou esse período, esse noivado, e em tudo a gente vendo a mão do Senhor. E o que eu quero com isso? Falar um pouco sobre o nosso namoro. Tem pessoas aqui que namoram, amém? Pessoas que namoram, tem Rafa aqui, a gente não casaram aí, né? Eu creio que tem mais pessoas. Os casados também. Não, fora, eu estou falando sobre casamento. Mas sonhe em Deus. Projete em Deus, porque assim como eu falei, a nossa família nasceu no coração de Deus primeiramente. Talvez com quem você está hoje foi quem Deus planejou para uma família surgir. É algo extremamente interessante se você for parar para pensar. Talvez essa pessoa, Ralf não está com a namorada aqui, mas tem Saulo e Anne ali. Talvez vocês vão ser uma família constituída por Deus. Eu espero que seja em nome de Jesus. Eu libero a palavra que seja em nome de Jesus. E sobre Ralf, sobre todos que estão aqui, né? Então, pode ser que essa seja a sua família. Então comece a buscar em oração, buscar por essa pessoa. Pedir, Senhor, não peça que Deus mude, não, que Deus não muda. Isso aí é algo que quem é casado já sabe, né? A gente casa, as pessoas têm seus erros. Bel, ela me conhece aqui, talvez com os irmãos olhem para mim, não tem erro nenhum. Mas aqui nem conhece. É erro demais, é mais erro do que acerto, talvez. E eu lembro que nos primeiros anos de casado, a gente se batia muito, um tentando mudar o outro. Ah, Deus muda, que não aguento. Passou do terceiro ano, a gente começou a falar, Senhor, me ajuda a me acostumar com as falhas, né? Então comece a orar para que Deus possa abençoar, fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. Clame o Espírito Santo desde já para estar sobre o seu relacionamento, porque onde há a presença do Espírito Santo, há milagres. Há milagres. Talvez você não tenha ideia do que vai ser há um ano na frente, mas Deus já tem projetos imensos para a sua vida. Então coloque o seu relacionamento aos pés do altar. Eu não sei como anda a sua vida com Deus, mas coloque nos pés do altar. Porque, irmão, você vai ver Deus agir de tal maneira na sua vida e no seu relacionamento. Deus vai falar assim, realmente aquele rapaz que está lá, talvez eu nem dou tanto crédito, falou algo sobre comunhão e realmente está acontecendo na minha vida. O projeto de Deus sobre o seu relacionamento, sobre o seu namoro, é comunhão. E não somente comunhão entre você e o seu namorado, ou você e sua namorada. É comunhão entre você, ele e o Espírito Santo. Deus, ele quer estar incluído em todo momento. Desde a formação, desde o momento que vocês sentarem lá para projetar, talvez comprar a sua casa, talvez projetar o seu casamento. Deus tem um projeto. Eu vi um vídeo essa semana que existem 3 tipos de triângulo. Tem o que tem a base maior e os lados iguais, tem um que todos os lados são diferentes e tem um que são 3 lados exatamente iguais, milimetricamente iguais. E quando a gente coloca Deus no topo e eu e o meu marido na base, forma um triângulo. E se eu começar a buscar para ter comunhão com Deus, por ser um triângulo com 3 lados exatamente iguais, automaticamente, se eu me aproximo de Deus, eu me aproximo mais do meu marido. É um triângulo. Só que para esse triângulo funcionar, eu tenho que buscar me aproximar. Para mim conseguir me aproximar, eu preciso conversar, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ter intimidade, e eu preciso entregar nas mãos do Senhor.
confiar entre aquilo que a gente sempre fala, de entregar e confiar que o Senhor vai fazer. Confiar de que o Senhor, Ele pode fazer o melhor. Confiar de que Deus é Deus. Porque se eu falo assim, Senhor, eu entrego meu relacionamento em Tuas mãos, eu espero que o Senhor cuide, que o Senhor nos guarde, nos livre. Mas se de alguma forma eu faço exatamente o contrário, não está funcionando. Minha oração não está condizendo com as minhas palavras. Mas se nós focarmos nisso, fizer um triângulo, colocar Deus em cima e a gente na base, e buscar ter comunhão, fazer com que essa aliança funcione, Deus Ele faz, irmãos. A nossa comunhão funciona. E a gente está focando muito em comunhão, porque é algo esplêndido, né? A gente estava buscando a definição de comunhão e quer dizer uma sintonia de sentimentos, sintonia de atitudes. As pessoas falam assim, quando casam, assim, nossa, está muito parecido. Quem vê o pastor e a pastora sabe que um se parece com o outro. Às vezes até com a fisionomia se parece. Mas a forma de falar, a forma de pensar, todo mundo fala assim, ó, nossa, a pastora Daniela se parece com o pastor Gesiel. Quem vê aqui Mariana e Marcelo, os dois começam a se parecer, porque ali na convivência no dia a dia, você acaba pegando o jeito, a forma de falar. Quando você não vai lá em São Paulo, vai num lugar assim com um sotaque mais pesado, você não volta falando assim, puxando, meio arrastado na fala, e é a mesma coisa no relacionamento. Você começa a conviver com a pessoa e você acaba pegando o jeito da pessoa. E isso é comunhão, é sintonia de pensamento, de atitudes, de modo de pensar e de agir. Aleluia, também. Realmente é isso, é sintonia, né? O pastor Edivaldo ele não está aqui hoje, mas eu já testemunhei isso aqui. E minha esposa é fruto de oração, viu, irmão? É fruto de oração. Eu, quando era jovem, ainda sou jovem na verdade, né? Mas quando eu era solteiro, eu me lembro que o pastor Edivaldo ele foi pregar na Renan Glória. E ele contando sobre o que eu gosto de ouvir o pastor Edivaldo, eu falei para ele até hoje não. Que ele prega contando da vida e a gente se maravilha com aquilo, que é algo simples e tão cheio da presença, é algo sobrenatural. E ele falando que ele estava acostumado a pregar, e era jovem, estava na igreja, e isso o pastor vai saber mais que eu, mas eu lembro muito bem que ele falou assim que certo dia ele chegou em casa no quarto e sentiu a necessidade de ter alguém. E ele falou que orou e pediu a Deus uma mulher que o fazesse aproximar mais de Deus. E tem coisas que quando a gente ouve, a gente pega para nós. E a partir daquele momento ali, eu comecei a orar e buscar de Deus isso. Eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor prepare para mim uma esposa que me aproxime de Deus. Que me aproxime mais do Senhor. E se a gente parar para pensar, né, desde quando a gente começou a namorar até hoje, a gente não imaginaria que a gente teria alcançado tantas coisas na presença do Senhor. E realmente o Senhor honrou aquela oração. Talvez você está solteiro hoje ou solteira, comece a orar e buscar de Deus isso, alguém que vai te aproximar do Senhor. Porque quando a gente coloca Deus acima do nosso relacionamento, a gente automaticamente está recebendo as bênçãos do Senhor, porque Ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Então comece a colocar Deus acima do seu namoro, acima do seu casamento, acima do seu relacionamento. E você vai ver as bênçãos do Senhor fluir na sua vida. Irmãos, eu não estou falando que vai ser um mar de rosas, não estou falando isso. Eu também não vou contar as nossas, o que acontece de ruim, que também não vai servir de nada, não vai acrescentar em nada a você. Não é um mar de rosas. Mas assim como eu li que no início os momentos felizes, eles pesam mais do que os momentos ruins. Eles pesam mais. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas pesam mais do que as coisas ruins que aconteceram. Entendeu? A gente tem que entender que o Senhor está acima do nosso relacionamento. E assim como eu falei, chegou um dia que a gente se casou e a gente passou 2 anos juntos. E eu falava assim, não, eu já conheço minha namorada, já conheço minha futura esposa. Eu sei tudo dela, não vou descobrir nada. Tempo de inocência, né, da ignorância, Deus não leva em consideração, né? E aí eu falava assim, não, eu sei de tudo, e a gente se casou, irmão. Aí a gente começa a ver. Não só eu, mas ela também. Ela tinha uma ideia apaixonante, né, no
isso ali, a gente está apaixonado, a gente não vê defeito nenhum. O Raul está vendo isso aqui, né? Namorando com a Yasmin, eu acho que não vê defeito nenhum. Mas aí quando casa, a gente começa a ter o choque de realidades. Duas famílias. Não, é uma excelente pessoa. Só não pisa no carro dela, não. Meu Deus. E as pessoas me estressam. Há aquele choque de realidade. Porque são duas famílias diferentes, duas pessoas criadas de forma totalmente diferente, irmãos. Totalmente diferente. O que é certo para ela nas coisas, para mim é totalmente errado. O que é certo para mim nas coisas, para ela é totalmente errado. Por que não? Por causa da criação. Porque os pais dela criaram ela de uma forma e os meus me criaram de outra forma. E a gente enfrenta esse choque de realidade. Mas é com esses choques de realidade, é quando a gente casa, que a gente começa a buscar o Espírito Santo e falar: Senhor, vai me mudando, vai me transformando, vai me fazendo um marido melhor. Eu creio que ela já orou também para que Deus faça dela uma esposa melhor, e a gente começa a se esforçar para tentar ao máximo tirar aquilo que não faz tanta importância. E a gente começa a ver o Espírito Santo nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. E a gente colocou algo interessante aqui a respeito do casamento, que quando a gente começa o convívio, que essa comunhão que acontece entre nós começa a gerar intimidade. Começa a gerar intimidade. Intimidade começa a gerar conhecimento um do outro. Irmãos, às vezes eu fico abismado que às vezes no olhar eu não sabe se eu estou doente ou não. Ela fala ali: você tem o quê? Eu falo: não tenho nada. Você tem o quê? Você está sentindo alguma coisa? Eu falo: gente, eu não falei que estou sentindo nada. Às vezes só ela de olhar ela sabe. Eu falo assim, ela de olhar fala: não, você está chateado hoje com alguma coisa. E ela começa, eu falo: não tem nada não, porque às vezes a gente é assim, né? A gente tem alguma coisa, mas acha que não tem nada. E o casamento gera isso, a gente começa a ter tamanha intimidade que a gente só de olhar, e às vezes eu olho para a Isabela e falo assim: não, o bicho tem alguma coisa, ela não quer falar. E você vai lá e pergunta. Irmão, se um conselho, casou, vê o outro empurrado, deixa lá. Deixa lá. Não pergunta não. Deixa. Quando vocês casar, quem vai casar aqui, está empurrado. Você não fez nada de errado, deixa lá, porque se for perguntar, você vai começar a fazer algo de errado. E vai acontecer. Ela sabe que isso é assim comigo também, não é só com ela não. Às vezes eu vou falar que eu sou uma vozinha de pessoa. Eu falo, às vezes eu tô lá e falo assim: nossa, aí eu tô bem. Ela começa a perguntar, eu falo: eu tô bem, eu não tenho nada não, mas eu tô só chateado por às vezes outra coisa que aconteceu no trabalho. E ela começa a perguntar tanto que aquilo me chateia. Faz eu ficar chateado com ela. Eu sou uma vozinha de pessoa. Sai daqui sabendo disso. Mas ele estava falando aqui, eu estava lembrando, a gente ora pedindo para o Senhor transformar a gente, né? Fazer com que a gente seja cada dia melhor para aquela pessoa que a gente escolheu passar o resto da nossa vida. Só que também não adianta a gente orar e não fazer nada, né, irmãos? A gente não pode espiritualizar tudo isso. Não vai dar a mesma coisa, a gente orar e continuar fazendo os mesmos erros, continuar cometendo os mesmos erros todos os dias. A gente tem que orar. E quando o Senhor nos mostrar onde a gente está errado, a gente precisa buscar melhorar naquilo. A gente precisa buscar fazer com que o outro não se chateie, não fique triste com isso. E até mesmo perguntar assim: olha, eu estou fazendo o que de errado? Como eu posso melhorar? Como eu posso ser uma esposa, um esposo melhor? Porque senão não vai funcionar. A gente precisa escolher todos os dias estar ao lado daquela pessoa, porque não é fácil. Não é fácil porque, como ele falou, são duas criações diferentes, são duas personalidades diferentes. E a gente precisa entender que a gente precisa escolher estar lá, porque senão não vai funcionar. É como voltar ao jardim, né? A gente precisa escolher todos os dias voltar ao jardim e estar com Deus, voltar ao primeiro amor, porque senão o erro, o pecado, ele está lá todos os dias na nossa porta. A gente precisa escolher voltar. E da mesma forma, é um relacionamento. A gente precisa escolher todos os dias fazer o nosso melhor para funcionar o nosso casamento. Aleluia. Falando sobre comunhão e casamento, é importante, assim como eu falei no início, são momentos, a gente criar momentos de comunhão em família, momentos de comunhão. Irmãos, minha esposa era magrinha quando eu comecei a namorar mais dela, ela foi eu, não lembra?
Eu que engordei, a gente saía quase todo dia. Depois de casado é mais difícil, as contas vêm, a gente sai menos hoje em dia, mas ainda assim a gente sai. Então, são momentos que você vai criando de comunhão, de intimidade. É você parar para assistir um filme, é levar sua esposa, seu esposo no cinema. Assim, talvez seu esposo não te leva, mas chama ele, fala, ô amor, bora no cinema, hoje eu estou querendo assistir um filme, eu estou querendo ir num restaurante hoje. Crie momentos de comunhão, porque são esses momentos de comunhão que vão reforçar o seu relacionamento. São esses momentos de comunhão que quando você pensar em desistir, que você vai lembrar e falar assim, não, vale a pena estar com ele ou com ela. Vale a pena eu estar ao lado dela, porque são esses pequenos momentos de comunhão que a gente vai olhar e falar assim, não, vale a pena, porque eu já vivi tantas coisas boas com ela. É só mais um problema esse, a gente vai vencer. Se a gente não cria esses momentos de comunhão, se a gente não sai, se a gente não se diverte, irmãos, a gente não precisa gastar. Tem pessoas que acham assim, não ser para sair precisa gastar muito, por rios de dinheiro, né? Não, você pode ir numa praça, falar assim, agora acho que já deve estar enfeitado ali a praça no centro, e em um passeio desse de família, todo ano eu levo minha família lá. Às vezes são coisas simples, irmãos, que você marca o seu relacionamento. São esses momentos de comunhão, assim como eu falei, que vai fazer com que quando vier o pensamento e falar assim, não, eu não aguento mais, eu vou me separar, que você vai olhar e falar assim, não, vale a pena estar com ela, vale a pena estar com ele, vale a pena eu lutar ainda mais por esse relacionamento. Irmãos, quer ver uma coisa interessante para o seu casamento, que vai fazer bem, ou para o seu relacionamento? Veja fotos antigas de vocês. Veja fotos antigas. Eu falo, tem dia que eu pego ali, abro a galeria de fotos, né? E começo a ver fotos antigas da gente. E aí tem fotos da gente quando começou a namorar, desse período todinho, tem vídeos, e a gente vai indo e vai trazendo alegria. Você vai falar assim, não, vale a pena estar com ela ainda. E vou continuar até morrer, em nome de Jesus. São esses momentos que a gente consegue gravar, às vezes, uma foto de felicidade, que a gente vai olhar no futuro, quando vier os momentos difíceis, e falar assim, não, vale a pena estar com essa pessoa. Você crê assim também? Se talvez você perguntar para uma criança qual seja o melhor momento, ou o que ele se lembra, ele vai falar assim, eu gosto quando meu pai trabalha para poder me dar um presente mais caro. Eu gosto quando meu pai trabalha para poder me dar um videogame mais caro. Mas vai lembrar de coisas boas, irmãos. Vai lembrar do dia que pegou aquele joguinho, o dominó, o mundo, e ficou ali todo mundo na sala jogando. Ou um dia que ficou todo mundo um tempo mais na mesa reunido, conversando. Ou no dia que colocou uma mesa mais bonita para um almoço simples, talvez na segunda-feira. Eu tenho lá em casa minhas meninas, e o dia que eu resolvo pegar lá um aparelho de jantar, colocar um suplá, colocar uma taça, gente, é uma festa. Pode ser uma quarta-feira, 3 horas da tarde, é um evento assim, é uma mega festa, se transforma. E são desses pequenos. Comer feijão e arroz, né? Comer feijão e arroz e a taça com água. São coisas bobas, irmãos, que fazem a diferença de fato. Não precisa de algo, claro que algo grandioso também é maravilhoso quando a gente tem um poderzinho maior, né? Mas quando a gente não tem, a gente precisa inovar da forma que a gente tem. A rotina ela é terrível. Ninguém gosta de ficar ali todo dia trabalhando das 8 às 6 e chegar de noite e cuidar da casa, ou vir para o culto e voltar e dormir, pronto, acabou. Ninguém gosta. Eu te garanto que você pode falar que gosta, mas 15 dias, um mês, você fazendo isso de uma forma consecutiva, sem descanso, você cansa. Não tem mente, a mente não sobrevive, você cansa o seu corpo e o seu psicológico. Mas se a gente criar meios de sair da rotina, de assistir um filme, assistir algo com as crianças, ou fazer uma coisa pequena, eu te garanto que isso recarrega a sua bateria, recarrega a sua energia e também te une com a sua família. Seguindo mais à frente aqui, a gente colocou aqui um tópico também, chamado assim, gerando a família. O que é esse gerando a família? Justamente a gestação de minha esposa, ela engravidou logo na lua de mel, né? Seu tio Sol. A gente não curtiu muito sozinho no casamento. Com 9 meses a gente já tinha uma pequenininha correndo em casa. E eu acho que esse momento. Acho que esse momento é melhor ela falar, né? Porque ela gerou esse sonho de sermos pais também.
não tive o prazer de pegar a minha primeira filha quando eu nasci, só pude pegar ela, acho que 5 dias, 5 ou 7 dias depois que ela nasceu, ela teve um problema e precisou ficar na UTI. Mas, como eu havia dito, a chegada de uma criança, ela traz alegria numa casa, né? Talvez antes da criança nascer, na semana ali, você está numa casa cheia de problemas, pensando como vai conseguir manter uma criança, que leite é caro, fralda é cara, alguns sabem disso, né? Mas quando a criança chega, é um momento mágico, parece que tudo se resolve, parece que por um momento você esqueceu que o mundo tem problema. Marcos chegou, olha ali, eu cheguei a estar lavando, gente. Mas recarrega a nossa energia, gera um momento feliz ali com a família. E isso também é comunhão, né? Você tá ali com sua família, a chegada de uma criança. Eu lembro que minha casa parecia, nem sei dizer o quê, porque era, sabe, toda hora entrava gente, ai, que coisa linda, que coisa bonitinha. Antes do outro ir embora já chegava mais, e era assim o dia todo, pelo menos pelos primeiros 2 meses. Eu acho que foi um entra e sai caprichado, né? Porque toda a família, toda a parentela, os amigos querem vir, querem ver, querem celebrar junto a chegada de uma criança e querem participar daquele momento. E a gente percebe o quanto a gente é amado, o quanto a gente é querido por aqueles que nos cercam. Amém, né, irmãos? É muito bom. Eu falo assim da questão também. Tem pessoas que a gente sabe que não pode ter filhos, né? Mas eu creio que sobre essas pessoas o Senhor derrama uma unção a mais, um poder a mais. O Senhor se faz presente mais. Mas talvez você hoje não tenha. Busque de Deus, Deus pode dar. Eu falo assim, o testemunho da pastora, né? Mas ela já contou aqui, eu peço permissão e perdão por estar falando. Mas ela não podia ter filhos, né? E hoje a gente chegou, tem 4, né? Teve 4 e hoje tem 3 aqui com a gente. E você vê de alguém que não poderia gerar, teve 4. Então Deus, ele pode fazer milagres. Dependendo do querer do seu coração e da busca e do querer de Deus também, que às vezes também não é querer de Deus. Mas se você se dispor a buscar e chorar assim como um filho aos pés do Pai, o Senhor pode abrir e pode fazer grandes coisas. Mas é um momento especial, irmãos. O momento que eu peguei minha filha, Sofia, a primeira vez no colo, eu fiquei besta. Eu falo assim, é um momento que eu acho que é igual o pessoal fala da morte, né? Diz que passa um filme na frente dos olhos. Quando eu peguei minha filha a primeira vez no colo, passou um filme, eu era novo, eu tinha 22 anos, 21 anos na época. E ver aquele filme eu pensava, Senhor, como o Senhor me fez pai, eu não tenho capacidade nenhuma para ensinar uma criança, para criar uma criança. E a alegria tomava e o temor ao mesmo tempo, né? E há um momento eufórico. Então, Marcos, ele passou isso nesses dias, né? Eu creio que também foi, deve ter sido assim. Ao mesmo tempo que vem uma alegria imensa, vem um desespero, assim como no dia que você descobre que vai ser pai, que a mulher chega e fala assim, eu estou grávida. É aquela alegria e o desespero ao mesmo tempo. Mas é algo grandioso, irmãos. Uma criança, ela alegra a casa. Uma criança, ela traz felicidade, ela traz... Não que você dependa da criança para isso. Mas normalmente, quando ela chega no seu lar, ela traz alegria. Ela traz momentos também de pirraça, que a gente perde a paciência, né? Mas, na maioria das vezes, é alegria, euforia. Você se alegrar, ver seu filho correndo ali para lá e para cá, e brincando. E você começa a projetar a vida daquela criança. Fala assim, não, eu tenho que dar um algo a ela. Eu tenho que fazer ela melhor do que eu. E a gente tem muito isso, né? Principalmente os pais cristãos, eles têm muito essa preocupação em encaminhar os seus filhos pelo caminho certo. E eu lembro que quando minhas filhas nasceram, eu sempre tive essa preocupação. Eu falei, Senhor, no momento da apresentação, sempre a gente apresentou as filhas na igreja. Eu falei assim, Senhor, eu quero criar minhas filhas no caminho do Senhor. Eu falei, eu sei que o Senhor nos deu como filho, mas são suas. É um presente que o Senhor permitiu estar na nossa casa, a gente criar, a gente amar, mas um dia vai sair de lá.
Mas eu quero que um dia, quando elas saiam, elas falem assim: realmente eu tive um pai e uma mãe que nos instruiu nos caminhos do Senhor. Eu quero, assim como o pastor Everton falou aqui, que ele tinha começado como pastor, e a maior responsabilidade é levar a nossa família aos céus. Eu creio nisso também. Eu falo assim: eu crio minhas filhas dentro da palavra, crio minhas filhas de acordo à palavra, pedindo ao Espírito Santo para usar elas desde cedo, e apresento a vida delas para que quando elas cresçam, elas não se percam. Porque eu acho que a pior coisa para um pai ou para uma mãe é criar os seus filhos e quando eles crescerem, eles se perderem. E aí, entre esses momentos de comunhão com os nossos filhos, entre os momentos de brincadeira, os momentos que a gente vai pegar ali e abraçar, às vezes a gente parar, assistir um desenho com a criança, a gente é adulto, a gente sabe que é ruim. Vai ter um Baby Shark mesmo, que misericórdia, na época dava abuso. Mas eu falo assim, são esses pequenos momentos que a gente faz com a nossa família que vai marcar. É você parar ali, pegar a criança e levar para brincar num parquinho. Essa praça aqui, Norberto Alvim, tem um parquinho ali, é você pegar o seu filho, levar ali, brincar um pouquinho. São coisas que quando eles crescerem, eles vão se lembrar. É não assistir o desenho, é numa conversa, assim como ela falou, num jogar de dominó. Às vezes ali, dominó não é pecado não, viu, irmãos? A gente está falando aqui, eu creio que não é não. A gente não pode apostar nele, né? Mas ali em casa, você brincar, não tem nada. Então, brinque com seus filhos, tem esses momentos de comunhão em família, que você vai ver os seus filhos se aproximar. Talvez vocês que ainda não são casados, não têm filhos, quando tiver, tenham isso em mente, que vocês necessitam ser bons pais. Necessitam. Eu peço a Deus todos os dias, eu falo: Senhor, me faça um bom pai para minhas filhas. Me faça um bom pai. Porque eu não tive a presença de pai em casa, então eu não tenho referência. Pior é isso. Mas eu achei uma referência que é melhor do que qualquer pai na terra, que foi um pai nos céus. Que quando eu conheci ele começou a me ensinar o que é ser pai. Eu falo assim: Senhor, me ensina a ser como o Senhor é para mim. E eu dou graças a Deus que até hoje eu tenho visto que ele tem feito isso. Eu tenho colhido frutos disso, porque minhas filhas tentam falar mal de mim para uma delas ali, para você ver. Se não defende com unhas e dentes, ou da mãe. Então, marque a vida dos seus filhos, marque a vida da sua família com momentos. A gente tem que entender isso, que são pequenos momentos que vão marcar a comunhão, que vão marcar a intimidade. É você muitas vezes ali chegar. Eu estava conversando com minha esposa hoje e falando a respeito da comunhão no almoçar ali, no comer à mesa. A gente mudou recentemente, a gente está sem mesa na cozinha, e eu já tenho sentido isso, porque todos os dias a gente almoçava juntos ali, né, todo mundo. Hoje a gente às vezes não está no sofá, não está no quarto, porque ainda não consegui botar a mesa. Mas são esses momentos de comunhão que a gente vai chegar futuramente para falar assim: não, eu criei meu filho na presença do Senhor. Eu fiz o meu filho saber que ele tem um pai, que ele tem uma mãe. Eu fiz o meu filho entender que eu estou com ele o tempo todo, com ela o tempo todo. É nos momentos difíceis que eles vão precisar de nós. Na escola, às vezes tem alguém batendo na nossa criança, eles vão precisar de um pai para proteger. Então cada um tem o seu papel. A passagem quando Jesus está no caminho de Emaús com os dois discípulos nos ensinam duas coisas. A Bíblia fala que quando eles estavam ali conversando, que somente quando Jesus parte o pão, que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus. Então nos dá a entender que tinha sempre um momento de comunhão à mesa. E por ter esse momento de comunhão à mesa, exatamente quando Jesus parte o pão, a forma como ele parte o pão, eles reconhecem. E logo em seguida eles falam assim: poxa, não ardia em nosso coração a forma como ele falava? Será que o jeito como ele nos explicou a Bíblia, a gente não conseguiu ver que era Jesus? Ou seja, quando você passa tempo com a pessoa, você consegue observar como ela é. Você observando como ela é, você sabe quem é. Se chegar aqui, talvez, e vendar os meus olhos e falar com meu esposo:
gritar o meu nome de algum lugar, no meio de muitas pessoas, eu vou conseguir identificar a voz deles. Ou se vendar os meus olhos e colocar várias pessoas para eu poder tatear com as mãos e ver quem é o meu esposo, eu vou conseguir saber quem é ele, porque eu conheço ele. Eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho intimidade com ele. Então ali, pegando nele, eu vou saber quem é. E é exatamente isso que a comunhão gera. E eu acho muito precioso, essa é a palavra, eu acho muito precioso o momento de comunhão à mesa. Quem ia na minha casa quando eu morava aqui sabia que dificilmente a gente ia para a sala. Muito difícil mesmo. O negócio era na mesa. Na mesa ali, muitas conversas, muitos planos, muitos assuntos sobre Jesus, muito aprendizado. Tem uma música de Damiris Garcia que fala que a mesa pura, principalmente a mesa de Jesus, é um momento precioso, um momento de comunhão, irmãos. Você fazer ali uma boa refeição e você convidar a sua família para estar à mesa é um momento precioso. E eu te garanto que se tornar um hábito, quantas vezes a gente não vê as pessoas falando assim, eu me lembro que na casa da minha avó, os domingos, tinha uma mesa grande com muitas coisas, porque é um momento precioso, é um momento que gera marcas e marcas boas, e que muitas vezes cura também. Amém. E a gente, irmãos, viveu e vive muitos momentos bons, né? Eu dou graças a Deus por isso, pela comunhão do Espírito Santo em nossa casa, por minha esposa, né? Amada, graças a Deus, que eu amo demais, por tudo que o Senhor fez. Irmãos, e o que a gente quer trazer com isso? Falando um pouco da nossa história, a gente já está com o horário um pouquinho apertado ali, peço perdão só, espero um pouquinho aí mais. Mas o que a gente quer trazer com isso tudo? Falar e testemunhar um pouco sobre comunhão. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós temos um Pai, um Deus que está disposto a se aproximar de nós. Ele é um Deus que está totalmente acessível. Eu gostaria de ler aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não somos mais escravos, porém somos filhos, e sendo filhos também somos herdeiros de Deus. Irmãos, com isso tudo, falando um pouco sobre comunhão, um pouco sobre a nossa vida, aqui o próprio Jesus ele vai nos falar sobre isso, que Jesus não, Paulo, me perdoe, ele vai falar sobre isso, que somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Então já fazemos parte da família de Deus. Como é que faz para a gente fazer parte dessa família? É quando a gente aceitou Jesus. Quando a gente chegou ali, levantou as nossas mãos e falou, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A gente passou a ser filhos. A gente não é mais criatura. A Bíblia, em algum versículo, não vou lembrar onde está, vai falar que antes de aceitar Jesus éramos criaturas de Deus. Mas quando aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus, passamos a ser filhos de Deus. Então é algo muito interessante. Então a gente faz parte dessa família de Deus. A gente faz parte. E a gente leu aqui sobre comunhão. E falou um pouco sobre comunhão, sobre momentos que vão marcar a nossa vida. E com o Espírito Santo, com Deus, é da mesma forma. A gente necessita, como cristãos, ter comunhão com o Pai. Ter momentos que vão marcar nossa vida espiritual. Ter momentos que vão marcar o nosso ser. Irmãos, para que isso? Quando você lembra que eu falei, quando o casamento, as memórias boas, quando a gente pensar em desistir e separar, a gente vai falar, não vale a pena permanecer. Na vida de cristão é da mesma forma, irmãos. A gente passa por altos e baixos. Não que Deus se afasta ou se aproxima da gente por Ele mesmo. Às vezes a gente que nos afastamos de Deus. Mas é nesses momentos de fraqueza, nesses momentos que nos afastamos tanto do Pai, que a gente pensa que Ele se afastou de nós. E que a gente tem que ter esses momentos de comunhão com o Espírito Santo. Para que a gente possa lembrar e falar assim, não vale a pena permanecer firme em Deus.
Vale a pena permanecer nesse Deus Todo-Poderoso. Porque esse Deus tão maravilhoso já fez tantas coisas por mim. Porque esse Deus Todo-Poderoso já está fazendo tantas coisas gloriosas por mim, que eu não sou capaz de deixá-lo, de me separar dele. Ontem o pastor estava falando sobre a questão da separação, que é apostatar, né? Também. É como se você desistisse da fé. E com Deus, a gente, quando se separa dele, a gente desiste da nossa fé. Então que a gente venha ter esse entendimento, que a gente precisa ter momentos de comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, eu não sei quem é cristão aqui, eu não sei se todos são cristãos aqui. Amém? Amém? Todos? Tem alguém que não é cristão? Tem um rapaz aqui. Eu não sei se você já foi algum dia, mas a gente tem um Deus tão glorioso, tão poderoso, que muitas vezes a gente não sabe expressar como Ele é bom para nós. E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que trouxe sobre nós essa palavra, é o mesmo Deus que arde nossos corações, é o mesmo Deus que quer ter comunhão com você também, com quem mais não for cristão, ou com quem é cristão e está afastado desse Deus. Deus, Ele quer voltar a ter comunhão contigo. Irmão, você lembra quando eu falei que eu olhei para ela, me apaixonei, a gente começou a viver a paixão? Em primeiro momento, com o Espírito Santo é da mesma forma. A gente, quando aceita Jesus a primeira vez, a gente começa a viver esse momento de namoro, esse momento de paixão. A gente se apaixona de tal forma por Jesus que a gente faz qualquer coisa por Ele. Eu falo por experiência própria, eu falo assim, quando eu aceitei Jesus, aquele primeiro amor, que eu peço para voltar dele em mim a cada dia. E eu lembro que eu falo assim, Senhor, como eu pude passar tanto tempo longe da Tua presença. Como eu pude viver, apesar que não era tanto tempo assim, quando eu aceitei eu tinha 11 anos, mas 11 anos é muito tempo, porque tem 12 que eu estou com minha esposa. Mas eu falava, como é que eu pude passar tanto tempo sem Ti, Senhor? Como é que eu pude passar tanto tempo sem ter a Tua presença em mim, sem ter as Tuas bênçãos sobre mim? Irmãos, era como se o Espírito Santo me envolvesse. Eu creio que todos são cristãos aqui, minha esposa daqui a pouco vai falar um pouquinho também. Sentisse o Espírito Santo nos envolver, e a gente começa a se apaixonar por Ele, se apaixonar. E aí entra a parte boa. A gente começa a viver momentos de comunhão com o Espírito. Momentos pequenos, às vezes longos, às vezes também, que vão marcar a nossa caminhada cristã. E a gente, como cristão, a gente, assim como o nosso relacionamento, a nossa família, a gente tem que buscar ter esses momentos com Deus. A gente tem que buscar querer ter esses momentos com Deus. Fala assim, Senhor, eu quero estar contigo, porque o Senhor é o meu amado. Eu quero estar contigo. Quero estar junto de Ti. Quero sentir Tua presença. Não permita, Senhor Jesus, que a chama do nosso amor se apague. E sabe o interessante, irmãos, quando a gente começa a entender isso e colocar o Senhor acima de tudo e pedir que Ele cuide da gente, Ele começa a cuidar de uma forma mais íntima e profunda, que a gente começa a falar, Senhor Jesus, não passo mais maus momentos na Tua presença, porque a presença de Jesus é boa, perfeita e agradável. Eu espero que todos os casais e os namorados que estão aqui hoje possam desfrutar dessa comunhão. Tenham ouvido o que nós dissemos aqui e falem assim, não, eu tenho isso na minha família. Mas se por acaso houver alguém que ainda não tenha, como eu posso restaurar a minha comunhão? Eu estava aqui me lembrando que o maior exemplo que nós temos de comunhão em toda a Bíblia é Jesus. Quando ele é perguntado, alguém pede, ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, olhe para mim que você verá o Pai. Eles são um só. Em todos os milagres, em todos os feitos que Jesus fez, estava Jesus e o Pai. Era um só. É um exemplo de comunhão. Jesus estava aqui na terra e ele era 100% homem. Deus, sim, mas 100% homem. E quando ele resolveu descer, ele poderia ter perdido essa conexão com o Pai. Falar assim, não, agora é terreno, é algo, tá
está ali embaixo, não tem mais a ver com o sobrenatural. Lá na frente, depois que ele morrer, que eu fizer com que ele ressuscite, nós restabeleceremos essa conexão, mas não. Em todo momento, desde o nascimento, era Jesus, o Pai e a Trindade estavam ali. Em todo o agir estava ali. E quando a gente olha para isso, a gente pode entender como o Senhor é importante para a nossa família, para poder restabelecer essa comunhão. Nós precisamos colocar Jesus no centro. Nos parece chato, parece enfadonho, parece clichê, mas é basicamente isso. Convidar Jesus para ser o centro da nossa família. A gente precisa entender o quão importante Ele é, o quão eficaz Jesus é em nossa família, o quão necessário Ele é. Porque muitas vezes a gente acha que alguns problemas sim nós podemos resolver sozinhos, outros nós precisaremos do auxílio dos nossos pastores, mas outros nós resolveremos apenas na base da oração, do joelho, da comunhão com Jesus. Comunhão com a família sim, mas a comunhão com Jesus é o principal. Não só para a nossa família, mas para a nossa vida como cristão, nossa vida como ser humano na terra. Nós precisamos da comunhão com Jesus. Ele é o principal, Ele é o centro. Que Jesus seja o centro da nossa vida cristã, da nossa vida financeira, da nossa vida sentimental, sim, da nossa vida emocional, sim. Jesus o centro. Jesus o centro, Jesus o centro, Jesus o centro. Nunca nos cansemos de repetir isso. Jesus o centro. Nós precisamos dele para tudo, irmãos. A gente louva como o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Quantas vezes você respira por minuto? Você consegue contar? Você consegue saber quanto tempo você fica sem respirar? Acho que eu não consigo ficar 10 segundos sem respirar. E como é esse ar, mais que o ar que eu preciso, que eu respiro, eu preciso de ti? É Jesus no centro, é Jesus no centro. Jesus para restaurar a comunhão, Jesus para restaurar a nossa vida espiritual, sentimental, financeira. Todo o poder está nas mãos deles. E quando a gente conseguir entender isso, conseguir compreender a dimensão, a extensão do quanto Jesus pode operar em nossa vida, aí sim nós estaremos num patamar diferente do que nós estamos hoje. Aleluia. Coloque de pé. A gente já vai encerrar, orar por sua vida. Salmos capítulo 42, versículo 1 a seguir, o salmista vai escrever que assim como a costa suspira pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. Assim como a costa suspira pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. Então a gente tem que ansiar pela presença de Deus. Irmão, se você incluir Deus no meio da tua casa, no meio da tua família, Deus vai restaurar a sua família. Eu não sei como o seu casamento está, não chegou ao meu conhecimento, ninguém me contou nada sobre o seu relacionamento. Mas o Espírito Santo conhece, Deus conhece o seu relacionamento íntimo por dentro. Agora Ele está falando nessa noite, se você me incluir no seu relacionamento, eu vou restaurar tudo que pode estar quebrado. E talvez possa não estar quebrado, mas o próprio Deus vai fortificar cada vez mais o elo que une a sua família. Eu não sei, talvez você não vê o seu pai ou sua mãe há muito tempo, não fala com eles, ou seus pais não falam com você. Mas se você incluir Deus em suas orações e falar, orar, irmãos, é simplesmente falar com Deus. É falar, contar para Deus o que está acontecendo com você. Se você simplesmente fazer isso, Deus vai restaurar a sua família. Vai restaurar os laços que um dia foram quebrados, que o inimigo conseguiu tirar no meio da tua família, Deus vai restabelecer. Amém, irmãos? Então que nessa noite você entenda que você precisa buscar momentos de comunhão com Deus e momentos de comunhão com a sua família também. Amém? Senhor Deus, amado Pai Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse momento, Te exaltamos e Te engrandecemos por tudo que o Senhor é. Senhor Jesus, como foi bom e como está sendo bom a Tua presença nesse lugar. Deus, pedimos nesse momento que o Senhor venha entrar no meio de cada família, das pessoas que aqui estão, das pessoas que estão assistindo de casa, Senhor Jesus. E que o Teu Espírito Santo, que é um Deus consolador, que é um Deus que faz milagres, que pode restaurar vidas, restaure famílias, Senhor Jesus. Deus, como igreja, nessa noite oramos em uma só voz, em unidade, assim como foi ensinado aqui. Como igreja, Senhor Jesus, oramos e decretamos em Teu nome que o Senhor vai restaurar lares nesse lugar, Senhor Jesus.
Que o Senhor vai restaurar, Deus, ó Pai, casamentos nesse lugar. Que o Senhor vai brindar pessoas. Que o Senhor Jesus vai abençoar, que os nossos filhos cresçam em Tua presença. Que os nossos filhos sejam Teus em todo o tempo. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. E obrigado por tudo. Deus, nós oramos, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor falou conosco. E eu quero clamar nesse momento, Pai, para que o Senhor blinde cada família aqui neste lugar, cada pessoa que irá assistir esse vídeo, Pai. Eu quero pedir que o Senhor blinde com toda cilada do inimigo, Senhor Jesus. Nós aprendemos hoje sobre comunhão e eu quero também, Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando a cada dia como ser melhor para os nossos filhos, melhores para os nossos esposos, para as nossas esposas, Senhor Jesus. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor restaure casamentos, Pai, restaure relacionamentos, que haja intimidade, Senhor, entre a família e que nós também possamos ter um relacionamento melhor contigo, Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo, por poder sobrenatural sobre cada família. Senhor, peço que o Senhor quebre maldições, que o Senhor quebre barreiras, Pai, que aquilo que foi vivido, que foi vivenciado, Pai, que traumas não passe para filhos, Pai. Nós clamamos, Jesus, para que o Senhor seja o centro das nossas famílias. Nós clamamos, Jesus, pela Tua presença em cada lar, em cada casa, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, o Senhor é necessário. Nós precisamos ter um relacionamento melhor contigo. E que a cada dia, Jesus, nós possamos aprender o quanto nós precisamos de Ti, o quanto o Senhor é necessário, o quanto o Senhor é essencial em nossas vidas, em nossa família, Senhor Jesus. Eu clamo, Senhor, Pai, que o Senhor tenha liberdade em cada lar. Tenha liberdade, Jesus, tenha liberdade, Senhor, é sempre.
sai hoje levando a tua bênção, tua vitória, tomando posse disso. A gente precisa valorizar noites como essa, que a gente para aprender, para melhorar. Estava falando há alguns dias com o evangelista Marcelo e estávamos falando sobre isso, né? Às vezes a gente passa a vida toda expulsando o demônio das pessoas. Você não ensina ela como ser liberta. Então você expulsa o demônio hoje e amanhã, como ela não sabe como viver longe do demônio, ela pega o demônio de volta. Todo outro culto você expulsa de novo. Ela pensa que não, você tem 1 ano expulsando o demônio da mesma pessoa. E às vezes você só precisava parar um dia e ensinar ela como viver longe do demônio. Você expulsava um dia só e nunca mais ela ia pegar o demônio de volta. Então a gente precisa valorizar dias como hoje, que a gente para e ouve algumas verdades, ouve algumas coisas, porque não adianta ministrarmos muitas bênçãos sobre o seu casamento se você voltar amanhã e viver do jeito errado na tua casa. Não adianta a gente profetizar que teu lar vai ser uma bênção se na verdade quem estiver atrapalhando teu casamento não for o diabo, for você. Tem situações que a gente está dizendo, o diabo está entrando lá em casa, o diabo está dizendo, nem passei na porta, tu que é atribulado. Então são dias como hoje que a gente para e ouve algumas coisas para melhorar o relacionamento, para melhorar a intimidade, para melhorar a intimidade. E não tem libertação melhor do que o conhecimento da palavra, irmãos. Porque a libertação vinda do conhecimento da palavra nos ensina a não pegar de volta o demônio que foi expulso na oração. Você vai receber libertação uma vez só, porque aí o demônio vai embora e você nunca mais vai atrás dele. Que o nome de Jesus é glorificado na sua vida. Leva essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao finalzinho do trabalho. Parabenizar esse casal abençoado que ministrou hoje. O evangelista Yuri, o evangelista Isabela, que são líderes aqui do PV Família. E a gente tem acompanhado esse crescimento, essa progressão dentro desse ministério. E em nome de Jesus ainda serão referências dessa cidade aqui na área familiar. Em nome de Jesus continuará sendo glorificado através da vida deles também. Tem alguém nessa noite ainda não é cristão, você não é cristão, você está afastado e quer fazer um compromisso com Cristo, voltar para casa, voltar para o Pai, aceitar Jesus. Se tiver dando sinal, a gente quer orar por você. Eu não estou desviado, mas eu estou na fase do desigrejado. Aquela fase que você saiu lá da igreja, você não foi diretamente para o mundo, eu acho que não, mas também não está em lugar nenhum. Eu quero poder fechar uma aliança com você aqui hoje, nós podemos cuidar um do outro aqui junto com Jesus. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Cristo, ou firmar uma aliança com essa casa, você que está parado, está estacionado, pastor, estou precisando ser pastoreado. Estou precisando de alguém que cuide do nosso coração. Estou precisando de alguém que me mostre um caminho, que me dê direções. E a gente está aqui para orar por você, para cuidar de você, para aconselhar, para te ajudar no que você precisar. Tem alguém nessa noite para Cristo? Se não tem, que Deus te abençoe nesse decidir mesmo após o culto. Procura a gente, me procura a pastora. E a gente vai estar orando por você. Não sai daqui hoje sem firmar uma aliança com Jesus, não. É uma noite de salvação. Amém? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso trabalho. Terça-feira nós temos a nossa terça do clamor. Deus tem feito coisas gloriosas aqui nessas terças-feiras, irmãos. Tem sido uma melhor que a outra. Vem na terça-feira, traga peça de roupa, traga algo que represente o seu problema. E sempre ao final dos cultos a gente está levantando o clamor, tem apresentado o que vocês têm trazido aqui. Deus tem feito milagres, Deus tem feito bênçãos. Quinta-feira é o nosso segundo elo da campanha Meu Último Milagre em 2022. Pastor, eu perdi o primeiro. Irmão, melhor que pegar os dois final do que não pegar nada. Vem em nome de Jesus. Recebe bênção. Pastor Reinaldo Ribeiro ministrando pra gente aqui. Quinta-feira, Reinaldão, o brinco que é um homem bíblico. Vai estar ministrando pra gente aqui nessa quinta-feira, clamando por aquele milagre que você já disse: Jesus, eu preciso disso antes do ano acabar. Tem muita coisa que a gente pede, mas sempre tem aquela que a gente fala assim: Senhor, isso aqui é urgente, isso aqui eu preciso para ontem. Nós estamos clamando essas 3 quinta-feiras. Eu te convido a estar aqui quinta-feira, 19 horas.
E a gente vai estar aqui intercedendo e clamando pela sua vida. E domingo, o nosso culto de celebração, nosso culto no domingo é das 6 às 8. Só que hoje, por ser conferência, a gente subiu o horário de início e, consequentemente, o horário do final. Então, mas o nosso culto de domingo é das 6 às 8. Já marca aí para você não perder o horário. Terça e quinta das 7 às 9 e no domingo das 6 às 8. Eu quero te convidar a participar com a gente de um outro projeto, de um outro propósito. Nós estamos trabalhando esse mês para nós registrarmos a igreja. Nós estamos abertos aqui há 7 meses. Nós estamos agora documentando a igreja e é um custo alto, né, para cuidar de toda a documentação. E nós estamos lançando, né, pedindo aos irmãos uma oferta. Você que puder nos ajudar a ofertar para isso. Temos pedido uma oferta. Se você puder nos ajudar a partir de R$50, pastor, não posso. Traz o que Deus colocar no teu coração. A oferta não é constrangimento. Pastor, eu queria ofertar, mas eu não tenho dinheiro. Passa no cartão, a gente coloca seus R$50 em 10 vezes de 5. Só para você ajudar a gente. Para a gente poder fechar esse ano. O último milagre da PV em 2022 que eu estou pedindo a Deus é esse documento. Para a gente fechar com tudo certinho. Então nos ajude, você que congrega aqui, você que está visitando, pastor, eu queria ofertar. Procura um dos diáconos depois do culto, passa o cartão ali, passa ela do jeito que você quiser. Eu queria fazer um pix para isso, tem QR Codes aí atrás das cadeiras, você pode fazer também, e nos ajude. Inclusive tem uns envelopes, está dentro do púlpito, nosso púlpito foi para lá, botou a mesinha, está tudo dentro ali. E pode estar até distribuindo para os irmãos, se for colocar um pedido de oração, nós temos clamado em cima desses envelopes. Tem alguns aí atrás, não tem? Pronto, já vai distribuindo para quem quiser. Tem mais aqui dentro? Ok, muitos irmãos já pegaram, alguns irmãos já estão trazendo. Esse dinheiro a gente está colocando à parte para o documento da igreja. O documento, pedi para você entregar. Para o documento da igreja, exclusivo para o documento da igreja. Nos ajude. Bom, isso, já vai com a máquina. Bom, nos ajude com esse projeto, nos ajude com esse propósito. A gente quer fechar o ano, do lado de cá tem uma pedindo. A gente quer fechar esse ano com tudo registrado, com tudo já certinho em nome de Jesus. Não é obrigatório pegar não, mas você que puder, você que quiser, tá bom? Depois, quando você trouxer, coloca um pedido de oração aí atrás, é um compromisso meu e da pastora. Nós vamos estar por uns dias, por um período longo de oração, orando por esses pedidos que você vai escrever aí atrás. É um compromisso nosso. Nós já estamos clamando pela vida de vocês. E nós queremos orar por esse pedido de oração que você vai colocar aí atrás. Não estamos vendendo bênção, não estou negociando a fé. Eu não sou mercador da fé, não, irmãos. Mas eu acredito muito no poder da oração e é por isso que eu quero orar por você. Amém? Eu espero você que terça-feira do clamor, quinta de campanha e domingo de celebração. Eu vou pedir para minha esposa finalizar. Amém? Estamos fazendo a oração da fé. Que Deus abençoe e deixe a todos vocês que doaram com a gente, que nos visitaram hoje. É uma honra, é uma alegria ter todos vocês aqui. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Vocês estão com sono, né? Oh, glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu estava varrendo a minha casa e eu me emocionei quando eu vi um papelzinho todo embolado. E aí, eu, na curiosidade, eu peguei o papel e desembolei. E era umas frases filosóficas desse rapazinho aqui. Esse lindão que tá aqui. Aí a frase, eu vou tentar ver se eu lembro. Uma dizia bem assim: a boca foi criada para profetizar vida. Foi isso que foi, Gedael? E o segundo era: a boca foi criada como instrumento de profetizar bênçãos. Olha que lindo, isso ele que escreveu. A boca foi criada para profetizar bênçãos. A boca foi um instrumento usado para profetizar vida. Então eu não sei como você chegou aqui, como está a sua família, mas vamos usar essa palavra dele, vamos declarar a vida nessa noite para os nossos parentes, para os nossos filhos, para a nossa família, em nome de Jesus. Vamos declarar isso, vamos profetizar, irmãos. A palavra tem poder, então diga assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, diga isso, eu e a minha casa serviremos
cuide a Ti. Te pedimos, cuida dela por nós, Pai. Cuida dela por nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te acompanhe, que as bênçãos do Senhor, que foi ministrado nesses 2 dias, acompanhe a tua vida, a tua família, dia por dia, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Dia 25 nós teremos uma programação especial de Natal. Eu quero te convidar a estar aqui conosco. Dia 17, no próximo sábado, as mulheres estarão aqui no Entre Amigas Especiais. Nós teremos uma noite de pizza, né? Os homens estarão na casa do pastor. Então, assim, você que quer participar, né? Fala conosco, dê o seu nome. Minha vontade é que todos participem, né? Nós estamos cobrando um valor simbólico de R$30 apenas para a gente poder pedir as pizzas, né? Mas todos estão convidados a estar conosco, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe casal por essa conferência maravilhosa. Vamos profetizar sobre a vida deles.